A gente milita porque a vida é uma porcaria no capitalismo. Na ideia de que a gente não vai precisar estar lutando 24 horas por dia para ter uma vida legal, confortável, com saúde, com educação, com saneamento básico. Aí entra as pautas de costume, mas o carnaval é a festa da carne, pão e circo. O que você acha desse debate sobre o carnaval? Tá aí. Tu me relembrou, Andressa, uma polêmica que teve esse ano. Num portal de mídia progressista, que acho que não vale a pena falar o nome, que os dois apresentadores estavam reproduzindo um discurso que o Carnaval do Rio de Janeiro é basicamente camarote e milícia, né? Carnaval é coisa de bandido, é coisa de bicheiro, é coisa de crime organizado. Acho que ficaram muito impressionados com a série Vale o Escrito, né? Ficaram emocionados e estavam reproduzindo isso. Eu lembro que na época eu escrevi uma crítica em texto a eles. Depois um desses apresentadores me chamou para um debate. E um dos argumentos que eu usei foi que uma das características históricas da burguesia brasileira é usar de um moralismo seletivo, no sentido de que é muito difícil você achar um ramo da economia capitalista que não tenha corrupção, falcatrua, mutreta, coisa errada e por aí vai, né? Acho que, inclusive, saiu agora um levantamento da Pública sobre os políticos, empresários atuais que têm origem, né, na escravidão, que os seus antepassados eram donos de pessoas escravizadas e por aí vai, e aí junta com casos de corrupção, com apropriação indébita de recursos públicos e por aí vai. Só que assim, existir corrupção na mídia corporativa, no sistema bancário, no sistema empresarial, pegar, né, as maiores vinícolas do Brasil com trabalho análogo à escravidão e por aí vai, isso não faz com que você queira acabar com o latifúndio, ou queira acabar com a empresa privada, com o mercado privado e tal. Mas aí quando chega para algo de interesse popular, como é o carnaval, que é hoje, a nível de Brasil como um todo, é a maior festa popular do país. Aí existir contradições, existir problemas, existir elementos de mercantilização que são inclusive ruins para o carnaval, como é o caso da camarotização do carnaval, muito visível em Salvador, mas também muito forte em Recife, também muito forte no Rio de Janeiro. Aí se cria um discurso de demonização do carnaval, né? E aí vendo desordem, vendo promiscuidade, vendo bandidagem e tal. E resumindo, o carnaval é isso. E é curioso porque no Vale o Escrito isso não é falado, mas em outra série que ficou muito famosa sobre o Castor de Andrade, isso é falado de maneira bem rápida, que era o carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, a Marquês de Sapucaí não existia, né? Era todo ano montado, comprava de empresas pré-moldados para fazer a passarela das escolas de samba. Então era um esquema milionário, que todo ano a prefeitura e o governo do estado ia lá, pagavam muitos milhares de cruzeiros, cruzados à moeda da época, para montar uma passarela para as escolas de samba temporária. Depois que acabava o carnaval, desmontava. E esse esquema foi mantido por anos. Um belo dia, o governador na época era o Leonel Brizola, e ele decidiu construir, né, uma estrutura permanente que debaixo das arquibancadas tivesse sala de aula, tivesse um equipamento público para ser usado o ano inteiro, para além do desfile das escolas de samba. Na época, a mídia comercial, os empresários, todo mundo foi contra. A ideia era manter o esquema, né, não, todo ano a gente vai contratar uma empresa que vai fazer um negócio pré-moldado e vai garantir milhões privados todo ano, ao invés de fazer um investimento e construir um negócio que está aí, inclusive, até hoje. Então é sempre um discurso, inclusive, moralista sem moral, né, porque todas as vezes que se tentou profissionalizar a coisa, moralizar, garantir o interesse de um carnaval mais permeável o gasto mais eficiente dos recursos públicos, a classe dominante e a elite do país foi contra. De tal sorte que eu acho que o Simas ele é muito feliz quando ele olha para o carnaval, ele faz um olhar de um historiador comprometido com a história dos de baixo, que ele não olha só os problemas do carnaval ou não olha o carnaval enquanto a construção de uma festa institucional. Ele olha o carnaval que é feito de baixo para cima a partir das tradições populares, da auto-organização do povo trabalhador e do sentido que o povo trabalhador dá para além do que é o discurso oficial, porque isso é muito importante. Recife, por exemplo, tem uma coisa que é
fantástica, que há um esforço permanente de camarotização do Carnaval de Recife. Né, de meter camarote por todo canto, meter camarote por todo canto. Por mais que se tenha esforço nisso, há uma coisa muito arraigada que é o Carnaval de Recife é de graça. Você não paga pra ver show. Então, assim, a galera todo ano traz uma porrada de artistas, pai, não sei o quê, mas tem sempre um público restrito que vai consumir aquilo ali, mas assim, um carnaval não vira um carnaval de camarote, porque é isso, show em Recife é show de graça, é o momento de ouvir frevo, de ouvir Alcione, de ouvir o Seu Valença, de ouvir Maestro Spock, de ouvir a galera que canta as músicas do Nação Zumbi, e não, tem que ter show de graça para o povo e não vai ter que ter camarote, não. Então tem sempre contradições ali latentes que são muito importantes, que fazem parte da identidade do nosso povo. E tem uma coisa também, Andressa, que é, veja, ninguém é revolucionário 24 horas por dia, não, né? E assim, ainda bem, né? Eu costumo brincar que alguns companheiros e companheiras marxistas apresentam o socialismo como se fosse uma assembleia permanente, né? Pô, tomamos poder agora, todo mundo vai viver em autogestão 24 horas por dia, decidindo tudo, vai ser tudo democracia direta. Eu costumo brincar que isso para mim seria um inferno, eu não gostaria de viver no socialismo, porque assim, eu quero socialismo para deixar de militar. Que militar é uma merda. É chato, né? É chato. Tipo assim, não, galera, militar não é divertido. Eu queria estar malhando, queria estar correndo, queria estar transando, queria estar vendo série. Começou agora 100 anos de solidão, tô no terceiro episódio, eu queria terminar logo. Não queria estar militando, estar em reunião, estar em protesto, estar em militância, estar em conspiração. Não, a gente milita porque a vida é uma porcaria no capitalismo. Na ideia de que a gente não vai precisar estar lutando 24 horas por dia para ter uma vida legal, confortável, com saúde, com educação, com saneamento básico, com energia, com água, com segurança, com lazer, com áreas verdes, árvore, tudo legal, suave e tal. É isso. Eu não militaria não, sabe? Eu estaria muito mais preocupado com outros prazeres, muito mais, por assim dizer, simplistas. Da vida. E eu acho que é a ideia do direito de gozar a vida, né? Do direito à preguiça, como diria o Paulo Lafargue, o genro do Marx. Eu acho que isso é fundamental, tanto hoje, né, do direito ao lazer, do direito ao ócio, como um projeto socialista que a gente vislumbra, né? O socialismo não como uma sociedade de hipermobilização permanente, mas o socialismo como uma sociedade em que você vai decidir não ter um engajamento político ativo, isso não vai fazer diferença na sua vida, você vai ter uma vida boa, sabe? Porque é isso, é um processo de mecânica, por assim dizer, próprio daquele tipo de sociedade, que é isso, vai ter todo mundo uma vida massa. Cara, muito bom, assim, eu gosto muito da ideia da discussão sobre, da questão do entretenimento mesmo, né, do acesso ao entretenimento. Eu acho que, principalmente no que tange a organização da população periférica, negra, indígena, tudo que a gente produz de lazer é criminalizado, demonizado. Samba. Agora a gente tá é bizarro, assim, porque se você olha a história do samba e você olha o que acontece com o funk, é a mesma coisa, né? São ferramentas que vão se atualizando, mas segue para uma criminalização de quem tá produzindo. Rap também, né? Rap. Esses dias alguém soltou um texto na Folha falando que qualquer idiota faria um rap e um funk. Foi um idiota lá na Folha. Com certeza um idiota, porque se olha para essas produções como secundárias, né? E a gente sabe que, na verdade, elas são super importantes porque elas são ferramentas de lazer, mas também de resistência. Não é à toa que Racionais é Racionais, né? É um manifesto. Eu diria, né, que é um manifesto, eu acredito muito que é um manifesto da classe trabalhadora, dos mais pobres, muito importante para a história, inclusive, do progressismo nesse país, né? Quem ousa, né, inclusive olhando para trás, quem ousa denunciar o que está acontecendo na periferia, para além daqueles que estão organizados em partido, que também não é... Eu acho que quando você traz essa coisa do eu não militaria, tem muito a ver com, cara, militância é coisa muito séria. Muito séria, né? Ninguém vai pra rua abrir uma faixa sem estar organizado, né?